Olá, meu nome é Janderson Soares Mimorança e eu vou apresentar algumas funções de proteção. Esta apresentação corresponde ao seminário 1 da disciplina de Tópicos de Análise de Redes Elétricas, Proteção de Sistemas Elétricos de Potência pelo Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica da UFJF. Então, eu vou fazer uma introdução, falar de algumas funções de proteção, minhas conclusões e referências bibliográficas. Em especial, vou falar das funções de distância, 21, também conhecida como de impedância, a função 87, ou diferencial, a função 49, conhecida como sobrecarga térmica, proteção de sobrecarga térmica. Toda a apresentação pode ser acompanhada aqui em cima, por esses ícones aqui. Em especial, começa agora a função de distância, a função 21, que é indicada, no caso, para proteção de linhas de transmissão. As proteções convencionais, no caso, tradicionais, se dariam, no caso, com a 5051, instantâneo temporizado, porém, elas não apresentam um desempenho adequado, tendo em vista que só respondem pela grandeza de corrente, são funções do tipo de sobrecorrente. Não diferencia, no caso, falta de sobrecarga. Além disso, outros problemas, as linhas de transmissão alcançam comprimentos cada vez maiores, isso traz problemas de seletividade e coordenação. Além disso, os sistemas elétricos de potência estão expostos a alterações na sua topologia, com nova geração, nova linha de transmissão, nova máquina, que altera os níveis de curto-circuito, exige, no caso, estudos contínuos com reparametrização. Um exemplo, no caso ainda mais peculiar, é as diferenças entre os períodos de carga leve, carga pesada, que a gente tem alteração, por exemplo, das gerações que são incluídas e etc. Isso, por exemplo, já exigiria reparametrizações e novas adequações. Aqui tem um exemplo mostrando o tempo de atuação para a localização da falta. Nesse caso aqui, no início, um tempo pequeno. No meio da linha, a gente já tem um tempo maior. E no final, a gente já tem um tempo ainda maior. Aqui, nesse caso, a gente tem várias curvas inversas. E, no caso, para o mesmo relé, a gente tem tempos de atuação completamente diferentes no caso de uma mesma corrente. Isso ilustra o problema de coordenação dessas funções 50 e 51. Então, para a proteção de linhas de transmissão, é indicado, no caso, a função 21, que é a função de distância. E essa função ela processa, no caso, com tempo de atuação que é proporcional à distância da falta. E isso se dá com a tensão que é aplicada pelos TPs, que são amostradas, a corrente, que é amostrada pelos TCs. Isso permite um cálculo de uma impedância. Essa impedância ela é ajustada no relé e quando tem uma falta, ela é alterada e provoca a operação do relé. Essa figura aqui mostra o impacto na tensão da localização da falta. A gente pode ver que uma falta no início, no meio e no final tem diferentes valores de tensão sendo vistos pelo relé. Uma falta no início, a tensão é pequena, uma falta no meio, a tensão já aumenta um pouco e no final a tensão é muito grande. É esperado que no ponto de localização da falta essa tensão seja o menor possível. Nesse caso, partindo do princípio de funcionamento básico, lá tomando um relé eletromecânico, nós temos duas bobinas, uma bobina de operação e uma bobina de restrição. A bobina de restrição, no caso, responde às medições realizadas de tensão pelos TPs. A bobina de operação, no caso, vem como resposta das medidas das bobinas de corrente, das medições de correntes aqui dos TCs. Baixas correntes e tensões elevadas indicam uma falta distante. O alcance dessa função de proteção é constante e independe da corrente do defeito. Ou seja, isso é o mesmo que dizer que independe das variações na topologia e de geração, o que evita a reparametrização constante dessa função de proteção, que é uma vantagem muito grande da aplicação dessa função 21. Entrando, no caso, nas zonas de atuação da função 21, a gente tem características operacionais, e aqui eu exemplifico com o relé de impedância, que a gente tem aqui os eixos R e X, no caso, para a representação dessas condições operacionais. O relé ele vai atuar sempre quando a impedância, que é ajustada, ela, no caso, quando ele lê uma impedância menor do que ajustada, que vai cair exatamente aqui dentro dessa circunferência aqui. Então, dentro do círculo corresponde exatamente à zona de operação do relé. Ao longo do círculo, a impedância é constante e a fase é alterada. E o relé ele vai atuar para curtos a montante e a jusante, portanto, é
muito necessário, muitas vezes, que seja usado junto, no caso, um relé direcional, função 67. Considerando aqui uma exemplificação de uma falta no ponto P, e com isso, o que a gente observa é que o relé mais próximo é o R3, ele vai cessar essa corrente aqui I1 primeiramente, e depois o outro relé, que é o R4, vai isolar essa linha toda aqui, tirando ela de operação. E a gente pode mostrar aqui também e observar que as medições de tensão vistas ao longo da linha e as medições de corrente também vistas ao longo da linha. A gente pode ver que no ponto da falta aqui a tensão ela é zero e a gente tem o valor da impedância que é vista pelo relé. E no caso de um caso assim que esse relé R3 ele falhe, o que vai acontecer é que o R1 vai atuar em retaguarda e no caso enxerga uma impedância bem maior. Como ele enxerga uma impedância bem maior, o que vai acontecer é que o R4 atua primeiro e logo depois o R1 atua e algumas cargas são desenergizadas. Eu quero aproveitar esse momento aqui para destacar a importância do uso da teleproteção. Nessa ocasião aqui, quando um dos relés já identifica a falta, por exemplo, o R1 que atua em retaguarda, no caso da teleproteção, ele pode enviar um sinal lógico instantaneamente para o outro relé do outro terminal. Isso acelera a atuação. Então, tem diversos tipos aí de lógicas de teleproteção que, inclusive, eu não vou adentrar aqui, mas é importante ressaltar essa importância da teleproteção. A 21, no caso, quando se tem defeitos próximos ao TP, isso faria com que a tensão fosse quase nula. Teoricamente, impossibilitaria o cálculo da impedância e o relé ele não atuaria. Todavia, as faltas apresentam arcos com tensões que quase sempre são superiores da nominal. Isso já assegura a operação do relé. Praticamente todas as falhas, todas as faltas possuem arcos e os relés quase sempre atuam. Aqui um exemplo da aplicação da função de distância em uma linha de transmissão. No caso, a gente considera aqui uma falta no ponto F, que é 80% do comprimento da linha, que se admite corresponder ao limite de atuação do relé. A gente vai ver que 80% da linha, por exemplo, é muitas vezes considerada o limiar da primeira zona. As impedâncias estão na base de 100 mV e 69 kV. Antes do ponto F, é esperado que o relé deve atuar, e para faltas além, que o relé ele não deve atuar. Com isso, calculando no caso da corrente de base, tomando as potências e tensões de base, a gente pode calcular a impedância de curto-circuito, tomando uma tensão pré-falta de 1 PU aqui, e a impedância do sistema mais 80% da linha, e ignorando aqui a impedância do transformador. A gente pode ver então que a gente soma essa impedância do sistema, ignora essa impedância aqui do transformador e a impedância aqui de 80% da linha, para a gente calcular, no caso, a corrente de curto-circuito aqui nesse ponto. Em amperes, a gente tem uma corrente aqui calculada. Logo depois, o que a gente faz é calcular a tensão associada a esses 80% da linha e com a corrente de curto-circuito. Então, a gente tem uma tensão associada que permite aqui calcular uma impedância de falta. Essa impedância de falta é a que é ajustada no relé e indica, no caso, o ponto de equilíbrio limiar da atuação do relé, tendo em vista que a gente colocou isso como limite. Então, significa que o torque de restrição, no caso do relé eletromecânico, é igual ao torque de operação. E nesse caso o relé está no ponto de equilíbrio. Qualquer valor acima do valor de equilíbrio não tem atuação, qualquer valor abaixo não tem atuação. Nesse caso aqui, considerando essa impedância constante de 8,35, a gente cai exatamente aqui no caso desse relé de impedância, que a gente está aqui no limiar. Então, dentro da zona de operação, o relé atua, e fora a gente tem a região de não operação. Com isso, agora considerando uma falta em 50% da linha, a gente obtém também uma nova corrente de curto-circuito, seguindo os mesmos cálculos, e da mesma forma a gente calcula uma tensão e calcula uma outra impedância. Essa impedância a gente vê que é menor do que o valor ajustado no relé. Então, nesse caso, a gente cai dentro da zona de operação do relé e tem atuação. É esperado que o relé atue caso ele esteja parametrizado de forma adequada. Considerando um curto na extremidade da linha de transmissão, em 100% da linha, considerando os mesmos cálculos, a gente tem uma nova impedância aqui de curto, uma corrente amperes, uma nova tensão calculada e uma nova impedância aqui
nova impedância de falta vista pelo relé, e essa impedância é maior do que o registrado no relé, então cai fora da zona de operação do relé e o relé não atua. Então, realizando agora essas análises, formalizando elas, quando o torque, no caso, associado a essa corrente, que no caso está associado no caso à bobina de operação, é superior a essa corrente do ponto de equilíbrio, a tensão relacionada ao torque da bobina de restrição é inferior a 20,1 kV e a impedância, no caso, é inferior à impedância do ponto de equilíbrio, a gente fala que a corrente de operação é alta e a tensão de restrição ela é baixa, e no caso a impedância é inferior à impedância do estado no ponto de equilíbrio e o relé ele atua. O mais importante, eu acho que de forma conclusiva, é que a impedância, no caso, ela é inferior à impedância do ponto de equilíbrio, que é resultante da razão aqui de tensão e corrente. Então, a gente tem a atuação do relé. No outro caso, quando a impedância é superior à impedância do ponto de equilíbrio, o relé ele não atuará. Nesse caso, a corrente relacionada ao torque da bobina de operação é inferior a esse valor e a tensão relacionada ao torque da bobina de restrição é superior a esse valor de tensão, então o relé ele não atua. E os exemplos e os tipos de relés, a gente tem o relé de impedância, que é indicado para a linha de transmissão média, foi esse exemplificado. Dentro dessa circunferência a gente tem a operação do relé e fora da circunferência a gente tem toda aqui essa região que é de não operação do relé, fora da circunferência. E aqui um relé de reatância, indicado para proteção de linhas de transmissão curta, isso para se reduzir o efeito do arco elétrico que altera a resistência, ou seja, esse relé ele só enxerga a reatância. Então, no caso de um arco que acontece, no caso alterado, a resistência alterada pelo arco em uma linha de transmissão curta, isso impacta muito a impedância que é vista pelo relé. Esse arco, no caso, altera muito a resistência vista pelo relé, e com isso ele atuaria de forma incorreta, tendo em vista que está enxergando algo que não é correto, ou seja, essa impedância de arco mascara, de certa forma, a impedância vista pelo relé. Ele é sempre utilizado como função de proteção Moore, porque a reatância sozinha não define a impedância de falta, a gente vai ver por que isso acontece logo em frente. O outro tipo de relé é o de admitância, o Moore, é utilizado em linhas de transmissão longa, possui uma característica direcional de maneira natural. A gente pode observar aqui que a maior parte está aqui no eixo positivo. Se a gente for comparar com a transparência anterior, a gente vê aqui que o eixo positivo e negativo são circulados. Aqui o eixo positivo ganha mais destaque, mostrando essa característica direcional da função de admitância. E além disso, essa função de admitância ela pode ser deslocada de certa forma também a fazer uma proteção de barra, uma proteção reversa ali no barramento em que está instalado. Então enxerga um pouco atrás de onde é instalado para proteção de retaguarda de barra. Além disso, esse tipo de relé de admitância Moore pode ser deslocado também para acomodar a resistência de arco. Nesse caso, a gente desconta uma possível resistência de arco para que o relé possa acomodar, no caso, de forma adequada e identificar de forma adequada essa impedância vista para, no caso, descontar essa resistência do arco, ou seja, o arco ele mascara a impedância vista pelo relé, então é possível descontar para que se enxergue de maneira adequada. Da mesma forma, ele pode ser invertido, que ao invés de enxergar a jusante, vai enxergar a montante de onde é instalado. A gente pode ver aqui que agora ele enxerga no sentido ao contrário, porque ele é deslocado e invertido. E além disso, a gente pode usar as duas unidades juntas, unidade de reatância e Moore, que fornece uma direcionalidade e limita a atuação, principalmente em relação às condições nominais. Pode ver que o fator de potência próximo de 1, no caso, uma falta ela aconteceria no caso próximo ao eixo R, próximo das condições normais de operação. Uma falta aqui, por exemplo, o que aconteceria é que a unidade de reatância ela iria atuar. Porém, quando a gente coloca, por exemplo, uma unidade em Moore, a atuação vai acontecer somente aqui na interseção das duas funções. Então, limita a atuação, fornece também uma direcionalidade e, no caso, é a forma mais adequada de usar essa proteção aqui de reatância para identificar a falta dentro da zona de atuação correta. E a característica quadrilateral, a última, no caso, a gente tem as zonas de proteção definidas por formato de polígono, as impedâncias são altamente flexíveis
e quaisquer pontos dentro do polígono podem ser parametrizados. Isso responde com boa seletividade, boa coordenação e são aplicados no caso dos relés digitais. Os tipos lógicos de proteção, a gente busca sempre a atuação a mais rápida possível e, no caso, a primeira zona ela é instantânea, as outras zonas, no caso, são temporizadas, então a gente busca que as outras zonas também sejam mais rápidas possíveis. Então a gente tem os tipos lógicos de proteção. O primeiro tipo lógico conhecido é, no caso, por distância escalonada, que a gente tem a proteção da primeira zona para 80% da linha, a segunda zona, no caso, que é temporizada, e no caso vai de 80% a 120% ou 150% da linha, no caso a gente dá um delay de 0,5%, a terceira zona com proteção de 200% e dá um delay também de mais ou menos 0,5%, a quarta zona, que é retaguarda de barra, desconta uma resistência de arco, ou seja, uma proteção reversa. Então a gente tem por distância escalonada. Para ressaltar que a gente pode utilizar, por exemplo, a teleproteção. Por exemplo, a primeira zona que identificou um defeito, um relé de um terminal identificou um defeito em primeira zona, já manda direto um sinal de lógico para o relé do outro terminal para atuação da proteção. E no caso, a gente busca que a segunda zona desse relé, por exemplo, que teria um delay aqui de 0,5, possa atuar o mais rápido possível. E além disso, a terceira zona também então tem funções, tipos lógicos adequados aí para fazer esse tipo de coisa. No caso, além do distância escalonada que eu falei, então tem a comparação por fase. Comparação por fase, por exemplo, a corrente está num sentido, então de repente a corrente muda de sentido para alimentar uma falta. Então já é possível perceber essa alteração e um relé ele lança, no caso, um sinal lógico de um terminal para o outro, mostrando essa diferença. Outros tipos lógicos que eu gostaria de citar aqui, a transferência de atuação direta com subalcance ou DUT, a transferência permissiva com subalcance POT, a atuação por comparação direcional com bloqueio, comparação direcional com desbloqueios. São tipos lógicos aplicados, no caso, a essa função de distância. Cada um deles aqui, no caso, tem conceitos associados diferentes, que eu não vou abordar aqui por questão de tempo. Entrando agora na função 87, ou função diferencial, essa função ela faz comparação entre correntes elétricas que circulam entre dois terminais de um equipamento ou sistema. Havendo diferença no módulo das correntes, o relé envia um triplo para a abertura do disjuntor. É uma proteção que é muito precisa, porque se estiver parametrizada de forma adequada, ela vai atuar. É muito seletivo, porque a gente tem sempre uma zona de proteção correspondente entre um ponto ou alguns pontos, e ela é unitária, porque sempre atua em primeira zona. As correntes elas são recolhidas por TCs instaladas e amostradas, no caso, e a gente tem a comparação das correntes. E a seção entre os terminais é a zona protegida. A gente pode ver aqui, no caso, a amostragem das correntes elétricas, dos TCs, para o caso aqui de um transformador de potência. Essas correntes elétricas se direcionam para uma bobina aqui de restrição bipartida, uma bobina aqui de operação. Esse, no caso, é um relé eletromecânico. Havendo, no caso, uma falta aqui na parte da zona protegida, o que vai acontecer é que essas correntes vão alterar e aqui a proteção diferencial vai detectar. Aqui no lugar dessa bobina de restrição e operação, no caso, a gente poderia usar um relé de sobrecorrente exatamente nesse ponto aqui, com uma corrente ajustada, uma corrente de pick-up, que no caso seria sensibilizada pela falta. Além disso, os tipos de diferenciais, a gente tem o diferencial longitudinal, que a gente tem uma comparação direta entre correntes que circulam entre dois pontos terminais de um sistema, seja transformador, gerador síncrono ou motor. A gente pode ver aqui as três fases que a gente tem a proteção, e daí a gente tem a amostragem dos TCs para uma fase, e daí essa função aqui vai fazer a proteção, como eu expliquei anteriormente, e ela é conhecida como longitudinal. Outro tipo é a transversal, que ao invés de fazer uma comparação direta, vai fazer uma comparação entre correntes que circulam num ponto, ou dois, ou mais pontos, ou mais circuitos, e é muito aplicado como proteção de barra. Ou seja, nesse caso, a gente tem a aplicação das leis de Kirchhoff. É esperado que as correntes que entram sejam iguais ao somatório das correntes que saem. O somatório das que entram sejam iguais ao somatório das que saem. Ou seja, a gente espera que tenha conservação das correntes, da energia,
Se tiver alguma folga, alguma falta, alguma fuga de corrente na zona protegida, o relé diferencial ele vai detectar e vai atuar por meio da abertura do disjuntor. Outros tipos de proteção diferencial é a compensada, que no caso as correntes aplicadas não são rigorosamente iguais ao ideal, que a gente tem erros de TC, erros de magnetização e etc. Então a gente tem um sistema de compensação interno que corrige a diferença e evita desligamentos desnecessários. Além disso, a gente tem uma proteção direcional, diferencial direcional, que compara além dos módulos, compara também as direções das correntes em que circulam. É aplicado, por exemplo, em sistemas compostos por duas linhas de transmissão ou mais em paralelo. Existem condições operacionais em que o sistema está exposto, o que pode propiciar a atuação da 87 de maneira intempestiva, como o caso das correntes de rush, né, dos transformadores, no caso em que as correntes são elevadas e transitórias, isso não deve sensibilizar o relé. Além disso, as defasagens angulares, delta para y, y para delta, devem ter, no caso, conexões de TCs de maneira adequada para que não tenha, no caso, esses desligamentos desnecessários. Além disso, a saturação dos TCs, caso um deles sature, gera no outro uma corrente muito maior. Então, isso pode também sensibilizar a proteção quando não deveria sensibilizar. Diferença de corrente devido a erro do TC, se um deles possui um erro interno, por exemplo. Isso gera uma corrente diferencial comparado com a outra medição. As diferenças de correntes em função dos TAP, dos transformadores de potência. Então, a gente tem a proteção diferencial 87, com uma zona protegida, que é a primeira zona apenas, e fora a gente não tem a sensibilização desse relé. Os tipos são eletromecânico, o estático e os digitais. O eletromecânico conhecido também como de indução, o estático como eletrônico e os digitais como numérico. Os usos mais comuns são transformadores de 2 a 3 enrolamentos, autotransformadores, barramentos de subestação. Os relés de indução, no caso, primeiro aqui, ou também eletromecânico, tem atuação pelas bobinas de operação e restrição. Isso vai acontecer sempre que o torque da bobina de operação, de maneira relativa, seja maior do que o torque da bobina de restrição. E nesse caso, como as bobinas de restrição elas são bipartidas, a gente vai ter que o somatório, né, dos torques da bobina de restrição devem ser comparados com os torques aqui da bobina de operação. No caso, se as correntes estão nos mesmos sentidos na bobina de restrição, os fluxos se somam e o torque também ele é elevado e tende a impedir a atuação do relé. As correntes contrárias, os campos se anulam e fazendo com que a atuação seja pela bobina de operação. E um caso peculiar e específico que eu coloquei aqui é quando a gente tem geração só de um lado, considerando que aqui a gente tem uma carga estática. Então, a gente tem um gerador aqui desse lado, e desse lado aqui a gente espera que a gente tenha, no caso, uma carga estática, né, porque não vai alimentar o curto. O que vai acontecer então é ter a alimentação desse lado aqui, e desse lado aqui a gente pode ver que é zero a corrente. Então, o que a gente tem que analisar nessa ocasião é que o torque da bobina de restrição ele é menor do que o torque da bobina de operação. Então, o relé ele atua para faltas dentro da zona de operação desse caso. Se no caso aqui não fosse uma carga estática e fosse mais uma geração, o que iria acontecer é que a gente teria aqui, no caso, duas correntes alimentando a falta, o que faz com que o torque da bobina de operação seja muito maior do que o torque da bobina de restrição. Então, a operação ela é ainda mais certeira nesse caso. Além disso, a gente tem os relés diferenciais de sobrecorrente. Nessa ocasião, ao invés de a gente usar aqui essa bobina de operação, a gente usa um relé ativado por uma corrente pick-up. A gente não tem as bobinas de restrição. E aí pode também ser uma unidade temporizada e limitada para correntes diferenciais. Essa aplicação ela favorece operações intempestivas, como corrente de magnetização dos transformadores, saturação dos TCs e tráfegos contábeis. Aqui, para exemplificar a aplicação com TCs, antes da falta, a gente pode ver aqui que a corrente diferencial ela é zero, e ocorrendo a falta, esse relé aqui, esse TC ele saturou e provocou aqui uma corrente aqui, diferencial. Isso favorece a operação de maneira intempestiva, mesmo que um relé esteja aqui, um TC no caso, esteja funcionando adequadamente, porém o outro aqui ele saturou. Então, favorece operações intempestivas para o caso de relé diferencial de sobrecorrente.
Uma outra aplicação é o relé de restrição percentual, que evita essas interrupções intempestivas, porque emprega uma restrição aos relés quando há falhas externas, no caso. Ele é bastante sensível e rápido na operação de falhas internas. A gente tem uma corrente bipartida, como mostrei, que a corrente de restrição é a média das correntes. A bobina de operação fica no centro. E um caso que a citar é no caso da ligação dos transformadores. É esperado que a gente tenha uma corrente transitória muito grande. E com isso, o que a gente faz é empregar um resistor em paralelo com a bobina de operação. E esse relé ele só vai operar depois de um tempo suficiente para cessar essa corrente transitória. E daí a gente tem a operação garantida de maneira adequada para os relés de restrição percentual. Então, a gente tem um valor da restrição imposta que é estabelecido como uma porcentagem da corrente solicitada pela bobina de operação. Então, a gente tem algumas inclinações características que são setadas nos relés que variam de 15% a 50%, como a gente pode ver aqui nessa curva. Acima dessas retas aqui, a gente tem, no caso, a situação de operação. E abaixo dessas curvas, a gente tem a situação de retenção, não atuação. Isso é mediante valores de correntes de restrição e correntes de operação que são empregadas. E nessa ocasião, a gente pode também ajustar para dupla inclinação. Isso favorece a atuação de maneira adequada em situações que poderiam fornecer atuações intempestivas. Para citar um exemplo aqui de TC saturado, a gente teria, no caso, uma inclinação aqui. Então, com a saturação aqui, a gente teria uma atuação de maneira inadequada. Então, a gente tem aqui uma primeira reta e uma segunda reta. Nessa ocasião da saturação aqui do TC, a gente não vai ter a atuação intempestiva da proteção. Para realizar, no caso, a determinação da porcentagem da corrente residual, a gente segue alguns passos. Primeiro, a determinação do valor da corrente da bobina de restrição, como a média. A determinação do valor da corrente diferencial, subtraindo a corrente do primário menos a secundário, para descobrir o que circula na bobina de operação. Realizar o ajuste da declividade do relé por meio dessa fórmula, considerando erros causados pelos TCs, e escolher também uma declividade dentro das possibilidades do relé. Com isso, a gente faz um ajuste aqui da unidade instantânea, cujo ajuste é realizado, no caso, sempre com valor assim, de 8 a 11 vezes do valor selecionado da corrente de TAP. Então, é a maneira como a gente faz o ajuste dessa proteção nessa ocasião. Seguindo, no caso, para essa proteção, a gente tem que fazer a escolha também de TAPs de acordo com a relação nominal das correntes entre primário e secundário disponíveis no relé. Então, a gente tem essa tabela aqui, que fornece essas relações de correntes com os TAPs disponíveis para fazer os ajustes da função diferencial. A gente vai usar e vai ver a aplicação dela mais em seguida. A gente vai ver a grande aplicação. E vale ressaltar que transformadores delta para Y, a gente tem que ter ligação Y para delta dos TCs, para evitar erros e vice-versa. Então, um exemplo de parametrização dos parâmetros TCs e ajustes necessários de sobrecorrente diferencial para proteção de transformador de 56 mV, tensões 108 para 3,8, ligado em triângulo no primário e estrela no secundário, corrente de curto monopolar próximo às buchas de 3.700, corrente de curto trifásica de 17.000, corrente de curto no lado primário também é fornecida com 2.800. Aqui a gente tem a ligação fornecida, por esse exemplo, ligação do tráfego de delta para Y, então a TC em Y no lado de delta e delta no lado de Y para evitar erros com correntes diferenciais aí na proteção. Então, primeiro a gente calcula as correntes nominais do primário e do secundário, tomando os valores de potência e tensão como base, e a gente vai calcular as relações nominais dos TCs. Então, a gente calcula a corrente nominal do primário e depois, usando a corrente, o que é dado como corrente de curto do primário, a gente usa um fator de sobrecorrente aqui de 20, a gente usou esse valor, para calcular um outro valor de corrente. Essas duas correntes aqui elas são comparadas entre si e a gente escolhe, no caso, o maior valor de corrente que está sujeito ao primário, no caso 234, e faz uma escolha da relação de transformação do TC. Então, usando as relações disponíveis de TCs que a gente deve consultar, a gente tem, no caso, essa opção aqui de 250 para 5. Agora, no lado delta, ou no lado secundário, uma boa prática para evitar correntes muito diferentes entre esses sistemas é a gente considerar, no caso, multiplicando por raiz de 3
para obter um valor de corrente. Isso faz com que as relações de transformação de L correntes primárias e secundárias muito parecidas. A gente sabe que passa uma corrente com esse valor, mas a gente usa na relação esse valor aqui para evitar erros com a relação de transformação. A gente vai verificar mais para frente exatamente por que a gente faz essa escolha. E tomando o valor de curto ali, corrente de curto dado, com o fator de sobrecorrente adequado, a gente obtém uma corrente de 850. Então a gente usa o maior valor de corrente dessas duas, que é justamente esse valor aqui, para escolher o TC. Então a gente tem entre as opções de TC, uma opção de 4.200 para 5, que responde bem para esse valor de corrente aqui calculado. Com isso, seguindo então, a gente pode calcular a corrente do primário, com 4,68. E, usando ainda a raiz de 3 e a relação de transformação, a gente calcula a corrente do secundário. A gente pode ver que as correntes são muito parecidas, e as correntes sendo parecidas, a gente vê que a gente evita problemas futuros. Caso a gente não usasse, as correntes seriam muito distintas aqui entre primário e secundário. Como é um relé diferencial, isso acarreta problemas. Então, o erro percentual é reduzido com a escolha da raiz de 3, a gente vê que o erro percentual. E a relação dos TAPs a gente viu aqui que é de 1. Então, agora a gente pode voltar lá na tabela das relações de transformação dos TCs. E a gente pode pegar e escolher qualquer uma das suas opções de 1 aqui, de relação de TAPs, entre o lado de baixo e o lado de alto. Só que a gente vê que a nossa corrente é de 4,6. A gente pode escolher, no caso, esse valor aqui de 4,6 aqui, ó, de relação. Então, esse valor aqui, porque a gente tem relação de corrente de um lado com o outro, e isso fornece aí uma relação de próxima de 1. E com isso, a gente pode fazer uma comparação entre os valores assumidos aqui para calcular um erro percentual de ligação. Então, a gente faz um comparativo entre esses TAPs aí para obter um erro percentual de ligação dos TAPs de 2,9%. Caso esses erros aqui calculados fossem elevados, esses erros aqui de ligação, a gente tem que usar TCs auxiliares de equalização de corrente. Então, prosseguindo, a gente agora calcula o valor da corrente do bin de retenção como a média, o cálculo da corrente diferencial e calculamos a declividade. Só que a gente tem que considerar erros de TCs e correntes em roxo para escolher a inclinação aí com valor acima de 15,1%. As inclinações disponíveis que a gente viu naquele gráfico lá atrás, no slide 38, são de 20%, 30% e 40%. Então, a mais adequada é de 20% para o ajuste dessa função de proteção percentual. Entrando agora na função de proteção de sobrecarga térmica, essa proteção é indicada quando algum equipamento é submetido a uma carga que é muito superior à sua capacidade nominal ou uma situação inadequada que submete o sistema a uma sobrecarga. Alguns relés têm função de pré-alarme de sobrecarga, sinalizando a tendência de crescimento da carga. E essa proteção ela avalia a maior corrente de fase a partir de ajustes selecionados de acordo com características secundárias. Muitas vezes é chamado, por exemplo, proteção por imagem térmica. No caso dos transformadores, por exemplo, não é possibilitado medições nos pontos mais quentes, ou seja, a temperatura deve ser obtida de maneira indireta, e considerar no caso as perdas de áudios. Essa função, então, ela simula as características térmicas nas condições de operação a frio e a quente e protege os equipamentos contra sobrecargas e transitórios ocorridos na rede elétrica. Essa função de proteção ela vai sempre proteger contra excesso de temperatura dos enrolamentos durante a partida, quando ocorrer o travamento do rotor devido ao conjugado ser insuficiente para movimentar a carga. Protege os motores contra a operação monofásica. Protege os enrolamentos contra correntes de curta entre fase e entre fases e neutro devido a falhas de funcionamento. Nessa ocasião, os relés são alimentados por TCs externos que fornecem uma corrente a ser avaliada. Essa corrente é avaliada por componente de lógica de TCs internos, que é fornecida à entrada de um conversor analógico digital que transforma correntes em valores digitais para ser trabalhada pelo processador. São dotadas, no caso, de lógicas utilizadas no bloqueio. O ajuste dessa proteção é feito com a determinação dos tempos de aquecimento e resfriamento de um motor, por meio de equações que determinam, no caso, curvas a frio e a quente, e, além disso, determinação de constantes térmicas de aquecimento e resfriamento do motor. Então, aqui, uma primeira forma aqui de determinação dos tempos de aquecimento e resfriamento do motor, visa o cálculo das temperaturas internas dos enrolamentos que se quer proteger, com o somatório das perdas de áudios e dissipação térmica. E é gerado no relé uma grandeza proporcional à temperatura interna, por isso, no caso, uma proteção de maneira indireta por meio de uma imagem térmica.
Por isso, o relé ele processa essas equações a frio e a quente. M, no caso, é a relação de corrente de sobrecarga e nominal. Sigma é, no caso, a constante térmica de aquecimento do motor dada por fabricantes. No caso, sempre 10% do valor que o fabricante fornece. 10% abaixo quando é a frio, 10% acima quando é a quente. Só que essas constantes nem sempre elas são fornecidas pelos fabricantes, então deve-se usar um tempo de rotor bloqueado para calcular essas constantes de maneira adequada para jogar naquelas equações anteriores. E a determinação dessas constantes térmicas de aquecimento e resfriamento, para que funcione adequadamente, é necessária a energização do motor a frio e a quente a fim de acumular um histórico térmico, e o motor é desligado em pleno funcionamento, motor a quente. Isso motivado, no caso, por oscilações de tensão da rede, e no caso é energizado novamente o relé, e com a sobrecarga, o rotor travado, a proteção do motor fica comprometida se não for ajustado o parâmetro de partida quente com 5% de aquecimento, a fim de formar, no caso, essas condições operacionais do motor e permitindo, no caso, recuperar um histórico térmico temporariamente para a proteção adequada. Aqui só um exemplo de aplicação dessas equações, considerando um motor de 200 cavalos, 4 polos, 380 volts, corrente nominal de 271 amperes, fator de potência de 0,87, uma constante de 30 minutos, permitido, no caso, uma sobrecarga não superior a 15% da nominal, isso permite obter o valor M para jogar na equação, e a gente quer determinar o tempo máximo de operação do motor a frio e a quente. Então a gente joga nesses equacionamentos todos os dados fornecidos, considerando, no caso, o M como 15% superior, a gente obtém, no caso, 2.540 segundos. Da mesma forma, o tempo da curva a frio, a gente pode calcular um outro valor aqui de 668 segundos nessa ocasião. E com isso, as minhas considerações finais é o destaque da importância das funções de proteção, em especial a 21, 87 e 49, a 21 para proteção de linhas de transmissão, a 87 respondendo com boa seletividade, precisão e equipamentos e pontos específicos que se quer proteger. Inclusive, essas funções elas podem ser utilizadas juntas de maneira de acordo com a filosofia do projetista de proteção. A de sobrecarga térmica também com sua importância para a proteção de cargas quando expostas a sobrecargas. E os bons ajustes são cruciais para o funcionamento de maneira adequada. Em um pior caso, eu gostaria de citar, que eu vi, no caso, falando, que é o blackout ocorrido nos Estados Unidos, que deixou 50 milhões de pessoas. Tem fortes indícios que indicam que foi um erro também na proteção de 21, embora os relatórios mostrassem que foi um erro de sobrefrequência. Né? Nessa ocasião, 50 milhões de pessoas ficaram sem energia nos Estados Unidos e Canadá. Os Estados Unidos emitiu relatórios dizendo que eram problemas de sobrefrequência vinculados ao Canadá, mas há fortes indícios também que são problemas de ajustes da função de proteção 21 no lado dos Estados Unidos. Então, aqui as minhas referências bibliográficas, principalmente em cima do Mamed e das aulas do Thales Lima e do Giovanni, que eu recomendo para quem tiver mais interesse. Algumas coisas também do Blackboard, das aulas da própria UFJF e do Kinderman. Então, muito obrigado pela atenção.